Gente, só no final de 994 Vagões, o episódio número 10 de Expresso da Manhã, eu percebi a relação do W, do Wilford, pro M, do Melanie. Quando virou aquela porta do trem, que a copa atrás, assim, falei, gente... Então você não tá prestando atenção na série. Teve um momento em que o broche da Melanie tava virado com o M. E a Ruth faz assim, e aí vira pro W. Por que você não comentou isso aqui? Ou Eu comigo? acho que a gente comentou. Não. Não? Análise do 10º episódio. I'm back, and I've come to take what's mine. Se você ainda não viu a análise do 9º episódio, volta uma casa aqui no canal e assiste, ou vê esse aqui, assiste, enfim. O curto comando do Leighton parece que não agradou ninguém. Primeira tava revoltado, fundo revoltado. Então no final das contas dá pra perceber que vai ser um ótimo governo. Porque se tá agradando a ninguém, é um bom sinal. Ruim é quando agrada só alguns e outros não, né? E geralmente agrada uns poucos e a maioria não. Essa geralmente é a regra. A proposta do Leighton é muito interessante, a criação daqueles conselhos de representação de categorias, de classes. É mais categoria do que classe, inclusive, né? A ideia, pelo que eu entendi, é abolir essa noção de primeira classe, segunda classe, terceira classe. Então, nós vamos ter os representantes ali do maquinário, representante do pessoal que trabalha na agricultura, o representante... Enfim, vocês entenderam. É muito interessante, é um sistema que foi implementado em alguns regimes, principalmente regimes comunistas, alguns regimes socialistas. Cuba, por exemplo, tem uma coisa parecida. No Vietnã eu sei que teve experiências parecidas com isso também, na China, enfim. Coreia do Norte, vários países que têm essa ideologia, que têm esse tipo de governo comunista, usam esta noção, como se fosse uma pirâmide, né? Só que fazendo com que a política seja influenciada da base para cima e de cima ela irradia. Então quer dizer que Expresso da Manhã faz apologia ao socialismo? É um sistema que deveria ser a essência da democracia, se a gente for ver, né? A gente elege o vereador do bairro justamente para isso. Ou, vereador do bairro não. A gente elege o vereador da nossa cidade para isso. Supostamente, esses vereadores representam parcelas, né? Esses bairros, regiões de uma cidade. Por isso é importante a gente acompanhar o nosso vereador, o nosso deputado estadual, o nosso deputado federal, porque ele teria essa escala, né? Esse afunilamento de uma política que deveria vir. Olha só, esse bairro aqui em Belo Horizonte está precisando disso, Belo Horizonte está precisando disso, Minas Gerais disso, né? E aí volta. Obviamente não é assim que acontece, né? A gente está acostumado com outro tipo de regime político, outro tipo de jeito de se fazer política, infelizmente. A proposta do Leighton é um pouco essa, é fazer com que todo mundo possa ter ali o seu direito de voz respeitado, as suas demandas respeitadas e dali definir o que vai ser feito, e não falar assim, agora é assim, pronto e acabou. A Melanie diz que a democracia costumava funcionar e eu não consigo entender. Onde, né? Não, eu não consigo entender se isso é uma crítica, principalmente vindo dela, né, que funcionou naquele regime no trem que foi totalmente autoritário. Então, dá pra gente interpretar de algumas maneiras, unindo isso que você falou, da representação que existe com vereadores, blá blá blá, que também nos Estados Unidos acho que não deve funcionar tão bem. Não. Com a realidade que a gente vive, né? Ter mais contexto sobre a relação da Melanie com a filha dá um sentimento agridoce, porque ao mesmo tempo que a gente tem curiosidade para saber o que aconteceu, ela também relata de uma maneira bem complicada, que ela fala do trabalho, que como se ela tivesse abandonado a filha para se dedicar ao trabalho e todo esse conflito que ela representa. Também dá pra gente olhar de duas maneiras. Ela se sentia culpada, como muitas mães se sentem culpadas de se dedicar à carreira, mas também pode ser enxergado como uma afirmação que uma mãe se dedicar à carreira vai deixá-la com arrependimentos. Será que um personagem masculino ia ter esse conflito tão grande? Não. I saw her books, her maps, and even this photo of her poor dead daughter. Inclusive, eu acho que ali é uma briga familiar, toda ela. Eu creio que o Wilford deve ser parente da Melanie e parente da Alexandra, porque eu fiquei pensando quem teria resgatado a Alexandra. Quando a Melanie diz, era para eles estarem no trem e tal. Quem? Eram para eles estarem no trem, né? Agora ele descobriu que ela não matou o Wilford, então se bobear, ela nem teve contato com ele mesmo, porque ele tá em outro trem. Então talvez seja ele a pessoa que resgatou a Alexandra.
que levou ela para um outro trem, não o trem que a Melanie Cavill tava, né? E a reação dela me parece de surpresa. Talvez ela tenha achado que o Wilford morreu mesmo, né? Que ela deixou ele em algum lugar e por isso ele morreu. Mas na verdade ele tinha um outro trem. Eu ainda não consegui me decidir se eu achei isso legal ou se foi uma coisa muito tirada do sovaco um trem aparecer no último episódio. Soou muito a solução, a famosa Deus Ex Machina, né? De repente aparece um troço ali que vai dar uma solução para o conflito e neste caso ele soluciona um conflito e já dá um enganche para o próximo, né? Porque a próxima temporada vai ser isso. Esse trem que chegou, acoplou e saiu ali a Alexandra para anunciar o Wilford e tudo mais. Eu achei bem bizarro, mas eu achei muito doido também. Eu fiquei meiozinho, uma coisa meio dividida, né? E, inclusive, a atitude do Bennett eu compreendo perfeitamente também, porque é aquela coisa de dúvida mesmo. Tipo, bicho, a gente não sabe quanto que isso aqui vai durar. Vocês soltaram 7 vagões ali que uma parte, inclusive, tinha funcionários da agricultura, a gente vai ter que treinar um pessoal, os recursos estão acabando, tinha recurso naquele vagão, e para fazer essa manobra a gente gastou muito recurso, então como é que fica essa balança, né? Talvez o problema tenha sido ele não falar com ninguém, né? Ele decidiu isso sozinho. Mas se ele fala, as pessoas iam falar assim, você tá doido, não vai deixar esse trem aparecer aqui. Ué, mas aí o negócio é democrático, não é? Não. Não, até então a decisão dele era com a Melanie ali, né? Imagina se não tivesse segunda temporada. Como que a gente ia ficar na mão acabando daquele jeito? A gente falou na análise do episódio 9 como a gente achou que as pessoas estavam andando muito rápido no trem. Achamos meio sem sentido a rapidez com que chegam da ponta de um trem ao outro. E dessa vez, assim, foi pior do que no 9º episódio, porque o Leighton, ele sai literalmente da locomotiva lá do comecinho pro final, onde tá acoplando o outro trem. Muito rápido, mas é muito rápido. E a Ruth com as crianças. E a Ruth, com aquele monte de criança também. Sim. Chega lá rapidão, marchando, né? As crianças com aquele cântico bizarro. Não, é muito louco, né? Você vê. Que raiva desse recentemente personagem. A gente teve aquele vídeo do menininho, o soldadinho lá, que é coisa ridícula. Coitado daquela criança, assim, meu Deus, tinha que ter alguma vergonha. É bizarro aquilo, assim, é bem grotesco. E aí a gente vê agora também essas criancinhas que são doutrinadas, né? Elas são doutrinadas, elas aprendem cânticos de exaltação ao Wilford, elas aprendem a venerar a imagem do Wilford, e é um cara que elas nunca nem viram, né? É uma imagem, é um mito que elas têm só como imagem mesmo. Tem só o símbolo, não tem o significante, né? Não tem a peça ali, o ícone. Então, isso é bem bizarro. E a gente sabe que foi muito rápido essa viagem de quilômetros pelo trem, porque no momento em que eles estão colocando o outro trem atrás, assim, o Leighton tá no começo da cabine. Então foi um salto temporal muito grande, porque eles estavam ainda abrindo o fundo do trem. Foi muito rápido. Essa parte ficou bem esquisita, né? E o filme não tem isso, né? São os mesmos 1001 vagões, porque é o tamanho do Snowpiercer. A relação temporal é mais bem executada. A gente sente mais que tá passando o tempo, né? Ali é tipo, puf. Que a série é muito distendida, aí tem tempo de andar pra lá e pra cá. Foi bem legal ver a Melanie enfrentando o Bennett, subindo no trem sozinha, e quando ela caiu foi um sentimento de meu Deus, assim, claro que a gente sabia que ela não ia ficar por ali, e é muito legal o jeito que acaba, dela andando na neve, ainda vira a animação que tem no começo da temporada. É bem legal e ficou esse clima, assim, de suspense, órfãos da série. A temporada acabou com um gancho enorme, isso vai deixar a gente se consumindo aí. Então tá bom, deixa aqui o seu comentário, o que você achou dessa temporada, se surpreendeu, ficou feliz, ficou irritado. Nós estamos esperando no comentário pra gente continuar conversando. Então, Tchau. Tchau.